Olá! No vídeo de hoje a gente conversa sobre as leituras que foram concluídas no mês de fevereiro e, sem mais delongas, bora já começar com o primeiro livro que foi concluído no mês passado, que foi este aqui, The Wager, de David Grann. A gente já vai ter tradução deste livro, se eu não me engano ela é lançada aqui no Brasil neste mês ou em abril. Eu vou deixar aqui o link na descrição do vídeo, aí vocês dão uma olhada. E a tradução ficou como Os Náufragos do Wager. E este foi o primeiro livro que eu li pro meu... Eu ia falar desafio, mas eu não gosto de chamar de desafio, mas do meu projeto. Do meu projeto de 5 livros para 2024. Lá eu vou deixar o vídeo linkado aqui para vocês, mas eu basicamente escolho 5 livros para ler com base em algumas categorias que eu elenquei, e The Wager estava na categoria de livro contemporâneo, porque este livro aqui é fresquinho, foi lançado no ano passado. E o David Grann, caso você não conheça, é autor de um livro que ficou muito famoso, foi uma das minhas melhores leituras do ano passado, Assassinos da Lua das Flores, e que acabou virando o filme do Martin Scorsese. Aqui eu já falei também o que eu achei do livro versus filme, já adianto que como base de história eu acho o livro infinitamente melhor. E eu digo tudo isso porque The Wager é mais um livro do David Grann que vai virar filme, boatos que vai sair no ano que vem. E apesar de não ter gostado tanto assim de Assassinos da Lua das Flores, pretendo assistir. E o que nós temos aqui em The Wager é a história de um grupo de homens que embarcou numa missão pela coroa britânica. E essa missão consistia basicamente em interceptar um navio espanhol que carregava muito tesouro, pegar esse tesouro e colocar esse tesouro de posse da coroa britânica. Esses homens teriam direito a uma parte, obviamente, uma parte ínfima desse tesouro, porque a maior parte dele ficaria com a coroa. E o Wager era um navio que fazia parte dessa missão, mas ele acaba naufragando. E aí a gente tem esses homens que ficam numa ilha, uma ilha que não tem muitos recursos, então eles não sabem muito bem como é que vão se virar ali, mas fazem o que podem. E se você já leu alguma história desse tipo, de náufrago, de seres humanos que ficam privados de suas necessidades básicas num lugar bastante isolado, você sabe mais ou menos do que acontece, né? Então começam a surgir algumas facções ali dentro, eles ficam em dúvida se eles deveriam seguir o código da Marinha ou não. Enfim, diversas divergências começam a ocorrer, alguns grupos se separam e o que acontece é que eles tentam sair dessa ilha. E aí, em certo momento, na costa aqui do Brasil, em Santa Catarina, chega um bote e nele há homens que dizem que estavam justamente nesse wager que naufragou, contam toda a história deles, etc. E aí são tidos como heróis. Só que um tempo depois, um outro bote chega à costa do Chile. E quando eles ficam sabendo dessa história dos outros sobreviventes, da história que esses que atacaram no Brasil contaram, falam que aquilo ali é tudo uma mentira e que eles são uns baitas de uns traidores. O pessoal que tá aqui há mais tempo sabe que eu tava com uma baita expectativa para este livro, porque, como eu disse, eu gostei muito de Assassinos da Lua das Flores. E aí eu pensei, bom, isso aqui deve ser maravilhoso, né? Porque eu gosto dessas histórias de naufrágios, etc. E a verdade é que, assim, considerei a leitura muito válida, mas eu esperava mais aquilo, né, gente? Criem unicórnios, mas não criem expectativas. Mas acho que, para além das expectativas mesmo, eu creio que o David Grann tentou fazer aqui foi replicar um pouco a fórmula de Assassinos da Lua das Flores e acabou não dando tão certo, porque aqui, ok, a gente tem toda essa questão do Império Britânico, de exploração, colonialismo, mas ela não se insere tão bem na tragédia como a gente tem a situação lá em Assassinos da Lua das Flores, sabe? Que tem toda uma questão política do homem branco querendo explorar ao máximo os indígenas, e aí a história desses indígenas tem muito a ver justamente com essa exploração. E aqui tudo bem que os homens não teriam ido parar naquela situação se não fosse a coroa britânica, né? Mas não dá para criar uma ligação tão direta e tão bem feita como é realizada lá no Assassinos da Lua das Flores, sabe? Então, eu senti que quando ele tentou amarrar a história com esse panorama mais amplo de colonialismo, imperialismo, etc., achei que não funcionou tão bem. Pareceu que faltou algo.
E eu já gravei a resenha deste livro, mas não vai ao ar neste mês, vai ao ar em abril, porque neste mês estamos aqui no canal com o Só Garotas, que é o meu projeto em que no mês de março a gente resenha apenas livros escritos por mulheres. Mas a resenha já está gravada, eu explico melhor esses meus incômodos na resenha, então em breve a gente conversa sobre The Wager mais aprofundadamente aqui no canal. E fiquem de olho aí no perfil, como é que é o nome do meu perfil, meu Deus? Ah tá, @Paloma não quer mais no Instagram, vira e mexe eu posto alguns desapegos meus lá. E se você tem interesse nesta edição lindíssima, gente, essa edição, olha, eu confesso que dá dó de se desfazer, porque, ai, é linda demais, né? Mas não é um livro que eu pretendo reler, então vai ser desapegado em breve. 3.5 estrelas para The Wager, de David Grann. A segunda leitura que eu concluí no mês passado foi sugestão não, foi decisão de vocês, porque eu fiz um vlog de leituras do carnaval. Eu não curto muito, assim, curto carnaval por causa do feriado, que aí eu consigo fazer minhas coisas em paz, ficar um tempo aí descansando. Eu nem lembro da última vez que eu fui pra Boquinha, eu devia ter, sei lá, uns 6 anos. E aí aproveitei que ia ficar em casa neste ano pra ler bastante e resolvi documentar isso aqui pra vocês. Foi o segundo ano consecutivo em que eu fiz isso. Vou deixar o link do vlog tanto deste ano como do ano passado aqui pra vocês verem. E achei que seria legal terminar um livro ao longo deste vlog pra gente poder conversar mais sobre ele especificamente. Fiz uma enquete lá no Instagram com 4 opções e eu confesso que o que eu menos queria ler era este aqui, o Marina, do Zafon. Mas aí é claro que ele acabou sendo o mais votado. Então, meu compromisso com a democracia, li Marina. E seguinte, como é que eu começo a falar deste livro? Bom, vou falar um pouquinho do enredo do livro e depois a gente fala das minhas impressões. Aqui nós temos um narrador em primeira pessoa chamado Oscar Dry, que é um menininho que tem cerca de 12 anos, se não me engano, 12, 13 anos. Agora eu não lembro bem. E aqui na quarta capa não fala. Enfim, é mais ou menos essa idade aí. Ele estuda no internato, pelo que dá a entender, a família dele não é tão bem estruturada assim, ele fica muito tempo sozinho. E ele gosta muito de sair pelas ruas de Barcelona, ficar olhando as coisas, escapar um pouco da vida dele ali no internato. E ele acaba conhecendo, certo dia, essa menina chamada Marina. Ela mora apenas com o pai e logo a gente percebe que tem algumas coisas sobre essa família. Eles moram num baita de um casarão, mas as coisas parecem meio deixadas ao relento ali. Dá pra ver que tem uma história estranha por trás. Em certo momento, a Marina pergunta se o Oscar gosta de mistérios, de aventuras, algo do tipo. Ele responde que sim. Eles vão a um cemitério e lá a Marina comenta que ela observa uma determinada mulher, uma mulher que tem uma aparência bem estranha e que todo mês vai até esse cemitério. E ela é uma figura que intriga muito a Marina. E aí ela e o Oscar resolvem seguir essa mulher e eles definitivamente não esperavam o que viria a seguir. Eles acabam se envolvendo numa história muito maior e que já vem de anos em anos, se envolvem em situações perigosas. É uma baita de uma aventura. Mas não é o meu tipo de livro, sabe? É um livro bem levinho, a leitura é muito fluida, muito mesmo. Mas por mais que vez ou outra eu goste de ler esses livros mais levinhos, esse aqui não é o meu rolê, sabe? Sei que muita gente se emociona com o final do livro, eu achei o final muito previsível e ainda assim, não tem problema ser previsível assim quando a coisa é bem construída. E o Zafon vai dando uns sinais de que o final seria esse mesmo. Mas ainda assim, não consegui me emocionar. Não foi um livro pra mim, não. Para a Marina, 2.5 estrelas, o que quer dizer que eu não recomendo o livro. Não achei um livro ruim, assim. Eu sei que parece que sim, né? Mas não é um negócio que eu fico, meu Deus, que livro ruim. Só que eu não recomendaria porque não é do meu gosto, mas eu sei que muita gente aí assistindo a este vídeo, inclusive, gostaria muito deste livro, então se você se interessou, pode ser que valha a pena dar uma chance. Pra mim, não foi o caso. Aí, se as 2 primeiras leituras concluídas do mês não foram lá essas coisas,
A última leitura que eu concluí no mês, minha gente. Fevereiro foi o mês em que a gente concluiu a nossa primeira leitura conjunta do Clubinho, meu Clube do Livro. Mais informações estão aqui na descrição deste vídeo, que foi Os Irmãos Karamazov, de Dostoiévski, este baita calhamaço. A gente tinha começado em janeiro, terminamos agora, fim de fevereiro. E eu tô muito feliz em finalmente poder dizer que eu realmente gostei muito de um livro do Dostoiévski. O pessoal que tá aqui há mais tempo, freguesia do canal, sabe, né, que a gente tinha uma relação meio complicada. Eu nunca tinha conseguido sentir esse amor, sabe, que o pessoal sente em relação a algum livro do Dostoiévski. E aí eu até ficava, gente, mas por quê? Porque pessoas que têm gostos literários parecidos com o meu gostavam muito, e eu li, por mais que eu entendesse a genialidade, não era aquela coisa de, oh, meu Deus, como eu amei este livro, quero recomendar para todo mundo. Não, mas Os Irmãos Karamazov, olha, e é um livro difícil de descrever, porque a gente tem um ponto aqui que, por mais que seja muito conhecido, talvez seja melhor não revelar, então vou tentar fazer uma sinopse meio misteriosa deste livro. Pois bem, em Os Irmãos Karamazov, nós acompanhamos a história de três irmãos, que são o Dmitri, o Ivan e o Alyosha. Eles são filhos do mesmo pai, mas o Dmitri é filho de uma mãe diferente da mãe do Alyosha e do Ivan. E esses meninos têm infâncias diferentes, personalidades muito diferentes e seguem caminhos diferentes também. O Dmitri é uma pessoa mais impulsiva, é uma pessoa bastante contraditória também, ele tenta se aferrar a alguns valores que ele considera bons, mas ao mesmo tempo ele se entrega muito a vícios também, como por exemplo, farras, ele gosta muito de farrear, gosta muito de beber. Temos também o Ivan, o irmão do meio, que é mais intelectual e que não crê em Deus. A questão da razão versus fé é uma questão bastante importante para o Ivan, ele pensa muito sobre isso e coloca muitos desses pensamentos aqui pra gente no livro. E o caçula da família é o Alyosha, que é basicamente um santo. Ele vive num mosteiro inicialmente, depois ele vai sair de lá por conta de uma certa circunstância, mas a gente não vai falar muito sobre isso agora. E ele é meio que o elo da família, é o irmão ao qual as pessoas, não só da família, aliás, mas as pessoas que estão à volta dos Karamazov mesmo, ali da sociedade, recorrem para resolver problemas, porque ele se mostra uma pessoa, em geral, muito ponderada, uma pessoa que gosta de ouvir, uma pessoa que não emite julgamentos. Então, é uma pessoa a quem as pessoas... É uma pessoa que costuma ser muito procurada para resolver alguns problemas, quando o pessoal procura desabafar, etc. Só que, em certo momento da narrativa, um crime é cometido e um desses irmãos acaba sendo acusado por esse crime. E a gente vai ter todo um julgamento aqui. Então, o romance é, em boa parte, um romance policial, mas definitivamente não é por conta disso que é o romance que, por muitos, é tido como a obra-prima do Dostoiévski. Este é um baita romance filosófico. Essa questão, vocês lembram que eu falei, né, da questão da razão e fé? É um baita tema não só pro irmão do meio, o Ivan, mas um tema grandioso dentro da obra como um todo, e eu diria o tema principal do livro. E foi um livro que me impressionou muito, assim, porque eu achei um livro muito diferente dentro do que eu já li do Dostoiévski. Se não me falha a memória, este é o sexto livro que eu leio dele. Sempre fico na dúvida se é o quinto ou sexto livro que eu leio dele, mas enfim. É bastante diferente de tudo que eu já li do Dostoiévski, mas ao mesmo tempo você vê que os principais temas da obra do Dostoiévski estão aqui também, sabe? Então eu achei legal como ele conseguiu fazer algo que é único, mas que ao mesmo tempo tem a assinatura dele aqui. E é o tipo de leitura que não termina de verdade, sabe? E eu gosto muito desses livros que realmente não terminam, sabe? Que permanecem com você por muito tempo. Então, 5 estrelas e coraçãozinho para Os Irmãos Karamazov. Teremos resenha dele, mas, de novo, não neste mês, porque, né, estamos comprometidas aí com o Só Garota. Se você quiser saber mais sobre esse projeto, tem também ele bem explicadinho aqui na descrição. E eu gostaria de terminar este vídeo indicando uma leitura. Não foi uma leitura que eu concluí per se em fevereiro,
Mas falo da biografia do Dostoiévski. Eu vou deixar a foto dela aqui. Eu tenho a edição no Kindle, a biografia do Joseph Frank, que sai pela Companhia das Letras, na edição completa. Gente, que biografia boa. Eu li só o que diz respeito aos irmãos Karamazov, e aí fica um muito obrigado ao Joseph Frank, porque no sumário ele deixa bem explicitado quais capítulos falam de determinada obra. É aquele tipo de biografia que fala não só da vida, mas também da obra, até porque, ainda mais no caso do Dostoiévski, né, a obra dele estava muito relacionada ao que acontecia na vida dele e no país dele, a Rússia, no caso. Então, Joseph Frank tem alguns capítulos que falam especificamente dos irmãos Karamazov, o que estava acontecendo na Rússia e na vida do Dostoiévski, quando ele estava escrevendo Os Irmãos Karamazov, e sério, ajudou muito a aprofundar a minha leitura, a complementar alguns dos meus raciocínios. Amei e fiquei com vontade de ler a biografia completa. Mas isso aí é projeto para Paloma do Futuro, porque a biografia é enorme. Sério, eu li só essa parte dos Irmãos Karamazov e já demorou bastante. Imagine a biografia inteira. Mas a gente conversa mais sobre isso, então, sobre as minhas leituras complementares na resenha de Os Irmãos Karamazov. E assim terminamos os comentários sobre as leituras de fevereiro. Me contem aí o que vocês leram no mês passado, o que vocês mais gostaram, se você já leu algum desses livros aqui e queria comentar. E se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like e de se inscrever aqui no canal, caso não seja inscrito ainda. Um grande beijo e até os próximos vídeos.